Oi pessoal, deixa eu cumprir o prometido, né? Vou contar um pouquinho para vocês como foram os últimos encontros que a gente fez com alunos e ex-alunos da Educ 21 e quando vocês puderem, eu espero vocês nos próximos encontros, tá bom? Começando pela ordem, né? No primeiro encontro a gente falou da importância da ordem. E aí nesse encontro a gente destacou, né, que de modo geral nós reforçamos que a ordem do ambiente físico ajuda a criança a criar uma ordem interna. E a ordem, ela tem vários níveis, né? Não dá pra virar e falar que alguém é organizado ou é desorganizado, como se fosse numa escala 8/80. A gente vai ganhando uma potência gradativa na lógica da ordem. Então, imaginem assim, quando você entra num templo que toda a atmosfera, todo o espaço físico é montado em muita harmonia com a natureza. O lugar é silencioso. Cada elemento desse lugar tem um propósito, tem um porquê, tem uma função. E esse ambiente como um todo transmite a paz. Você se sente em paz. Você consegue escutar o seu eu interior nesse lugar. Isso seria um modelo ideal de ordem, mas a gente vai conquistando isso gradativamente. E aí é muito comum a gente escutar nesses assuntos, nessas conversas sobre a ordem, a gente escuta muito sobre o ambiente físico, então a importância da luminosidade, da beleza dos materiais, da organização dos materiais, enfim, várias coisas relacionadas ao ambiente físico. Também é comum a gente escutar sobre a rotina, né? A importância de estabelecer uma rotina e seguir essa mesma rotina, principalmente para as crianças muito pequenas. A criança, ela se organiza quando ela sabe o que vai acontecer, ela se sente mais segura, ela se sente mais potente, né, para se colocar ali naquele espaço. Então, quando a criança sabe qual que é a sequência de atividades que vão acontecer ao longo do dia, ela já se organiza de uma maneira melhor para poder passar por cada uma dessas atividades. Também é muito comum nessas conversas de ordem a gente falar sobre a importância das transições. Como é importante a gente organizar a mudança de um espaço para o outro, de uma atividade para outra, fazer isso de uma maneira tranquila e ordenada, né? Um pouco menos comum, mas ainda assim a gente escuta muito nessas conversas sobre a ordem, é falar sobre a importância da definição de sinais e sons que representam alguma comunicação. Isso já não é tão comum. Então, a gente começa ali, né, no estágio do ambiente físico, que é o mais comum a gente escutar nessas conversas sobre a ordem. E aí as pessoas falam muito, né, sobre essa organização do espaço físico e etc. Logo em seguida, a gente escuta bastante as pessoas falarem sobre a rotina, sobre as transições, e aí vai ficando menos comum esses outros tópicos que eu vou comentar aqui com vocês. Então, é a questão de definição de sons e sinais. A gente precisa garantir que o espaço seja um espaço de paz, um espaço silencioso, um espaço harmônico. E aí muitas vezes, quando a gente entra numa escola ou num ambiente educativo, a maior parte da comunicação é feita de forma verbal. Então você sempre vê alguém chamando os outros, e nas escolas tradicionais é muito comum a gente escutar as pessoas gritando, né? Fulano, tá na hora de subir, e todos os barulhos são muito estrondosos. Então, a gente organizar uma lógica de sinais, de placas, de símbolos, ajuda muito nessa construção da ordem e nesse avanço gradativo para os níveis mais elevados de ordem. Então, por exemplo, colocar determinada placa indicando cada local, ou então indicando direções, ajuda bastante.
No momento de uma transição ou no momento de comunicar alguma coisa, às vezes a gente não precisa comunicar de uma maneira forte, né? Batendo palma, gritando, chamando, qualquer coisa do tipo. Às vezes pode ter uma música suave. E aí, de repente, quando aquela música começa a tocar, indica que tem que passar de um lugar para o outro. Então, enfim, um ponto importante é que além do espaço físico, da rotina e das transições, é importante também a gente considerar esses elementos de sinais e sons. Às vezes, simplesmente uma expressão do educador já comunica algo para as crianças. E aí o educador não precisa ficar falando, interrompendo, fazendo combinados e listas, né? Todas essas coisas, não precisa. Às vezes, simplesmente ter uma comunicação simbólica, isso pode ser bastante favorecido para criar um ambiente de ordem e de paz. E o que eu menos escuto falar quando existem esses fóruns sobre ordem é sobre a ordem do educador. Às vezes ainda é comum a gente escutar sobre a importância do educador se movimentar de uma maneira harmônica, natural, e etc. Falar baixo, todas essas coisas visíveis a gente escuta com mais frequência. Mas eu quero destacar aqui com vocês, que foi o que a gente destacou no nosso primeiro encontro, a importância da ordem interna do educador. Isso é pouco visto, isso é pouco comentado e eu considero que é um dos elementos mais importantes para a gente poder avançar mais rápido nesses níveis de gradação da ordem. E muitas pessoas perguntam, né? Ah, Paula, qual que é o primeiro passo para eu poder tornar a minha escola montessoriana, ou para eu poder criar uma escola montessoriana, ou para eu fortalecer e ir fortalecendo a prática montessoriana no meu espaço? E muitas pessoas se preocupam primeiro com comprar os materiais, compor o ambiente, compor o espaço físico, de uma maneira bonita e etc. Depois, né, se preocupam muito com o educador estar preparado para fazer as apresentações, e aí as pessoas ficam bem preocupadas, né, de saber todas as apresentações, etc, etc, e montar os materiais, confeccionar materiais e tudo mais. Mas eu diria que tudo começa pela ordem. E quando Maria Montessori começou as formações de professores, ela não começou preparando o espaço físico, ela não começou fazendo o professor saber apresentar todos os materiais, até porque no início nem existia esse repertório tão formal, tão padronizado, né? Mas ela começou a formar os educadores para fazer a observação das crianças, né? Como a gente destaca várias vezes, aquela frase famosa que Maria Montessori diz, que não sigam a mim, sigam a criança. Então não se preocupem tanto com o método, no sentido de saber todas as apresentações, saber todos os materiais e etc e tal. A preocupação número 1 não é essa, apesar disso ser importante também. Mas a preocupação número 1 é saber observar a criança. E para saber observar a criança, o educador ele precisa se enxergar. Porque se ele não se enxerga, às vezes ele confunde o que é ele e o que é a criança. Às vezes ele olha para a criança numa lógica de fazer muitos julgamentos, numa lógica, enfim, ele olha para a criança a partir das suas crenças, das suas regras, e não a partir do que aquela criança está trazendo para ele. Então, vamos supor, às vezes a criança faz um comentário e o educador pode interpretar aquilo como um comentário maldoso.
Mas se a intenção da criança não foi maldosa, às vezes foi simplesmente um comentário, não tinha maldade embutida nisso. A maldade está na crença do educador e não necessariamente no que a criança disse. Então, fazer essa separação é muito importante. E para isso, o educador ele precisa fortalecer essa ordem interna. Quando o educador cria e fortalece essa ordem interna, fica muito mais fácil ele fazer uma movimentação do jeito que precisa ser feita, fica muito mais fácil ele buscar o propósito de cada apresentação e saber conduzir a apresentação do jeito que a criança precisa, fica muito mais fácil ele preparar esse ambiente com harmonia, né, em relação aos aspectos físicos, de beleza, de sonoridade, luminosidade, etc. Então, um dos pilares fundamentais para o estabelecimento da ordem é o educador criar e fortalecer essa ordem interna. Isso vem a partir do autoconhecimento. No final das contas, hoje em dia, essa questão do autoconhecimento está muito em voga, né? Muitas pessoas falam disso, é importante fazer terapia, é importante fazer aquilo, é importante fazer determinada coisa, mas eu quero pegar aqui com vocês uma profundidade nessa lógica de autoconhecimento, porque às vezes uma terapia ou qualquer coisa do tipo ajuda a gente a resolver problemas específicos que a gente está passando, mas não necessariamente ajuda a gente a se enxergar profundamente, sabendo separar o que faz parte das nossas crenças e tendo abertura para deixar essas crenças um pouquinho de lado, num processo, é tão delicado falar isso, né, que eu estou aqui medindo as palavras de certa forma, mas num processo de ter uma liberdade para enxergar a criança na sua essência e não a partir do nosso ponto de vista. A gente tem que preparar as experiências de aprendizagem para a criança para que ela cresça de dentro, para que ela cresça e se desenvolva de dentro para fora e não a partir e não de fora para dentro, né? Não a partir das minhas imposições e limitações. Bom, deixa eu retomar aqui um pouquinho nessa lógica da ordem e a gente aprofunda mais um pouco sobre essa ordem do educador. Eu vou falar um pouquinho como é que a gente pode exercitar essa ordem interna. Então, voltando, né? Quando a gente fala da ordem no ambiente montessoriano, a gente pode estar falando do aspecto físico, da rotina, do processo de transições, de sinais e sons que representam alguma coisa, né? Enfim, uma comunicação, a determinação, o estabelecimento de uma comunicação simbólica, e tem o educador. E eu escuto muito pouco as pessoas falarem sobre essa questão do educador. E deixa eu fazer algumas perguntas assim para vocês e a gente vai evoluindo nessa conversa nos próximos encontros também. Mas se a gente... Deixa eu pensar aqui. Vamos pegar alguns aspectos, né? Por exemplo, o educador, ele tem que chegar na escola e é importante, às vezes, fazer um ritual para você deixar o que aconteceu do lado de fora ali na porta e entrar nesse espaço pronto para promover esse desenvolvimento da criança de dentro para fora. Você tem que estar naquele espaço transmitindo paz, transmitindo ordem, transmitindo harmonia, transmitindo beleza. Tudo isso não está só no espaço físico, está na energia que o educador passa. Às vezes o espaço físico pode estar lindo, maravilhoso,
super ordenado, tudo na sequência correta, mas o educador às vezes traz uma carga tão grande do que ele está vivendo que isso impacta muito mais o comportamento da criança do que o espaço físico tá super harmônico e belo. A interação da criança com as outras pessoas que estão ali no espaço impacta muito mais o comportamento dessa criança do que necessariamente os aspectos físicos do espaço. Às vezes a criança ela pode aprender alguma coisa num ambiente totalmente desfavorecido, simplesmente pela energia que o educador passa para essa criança, pela crença que esse educador tem que ela pode ir além do que ela está indo, pelo respeito que esse educador tem àquela pessoa especificamente, aos interesses daquele indivíduo. Então, essa energia do educador para estabelecer a ordem no espaço vale muito mais do que os outros aspectos. Não que os outros não sejam muito importantes, né? São também. Mas a partir do momento que o educador tem isso, é como se as outras coisas fossem acontecendo automaticamente. Quando o educador consegue ter esse domínio de falar assim, bom, eu vou deixar cada problema que eu tenho no seu lugar, no seu devido lugar. E aí quando eu tiver, naquele momento, eu resolvo aquele problema. E chega ali, né, para fazer essa função de educador, pronto para enxergar a criança como ela é, com um ar de leveza, com o olhar atento a tudo que as crianças estão fazendo, com essa energia de que inspira a aprendizagem, né? Que inspira a criatividade, que inspira a querer saber mais sobre alguma coisa. Então, quando o educador tem isso, é como se fosse um pouco automático ele querer deixar o espaço físico harmonioso, ele querer deixar o ambiente com sons adequados. Esse educador começa a prestar mais atenção em determinados sons que às vezes nem estão ali no ambiente. O som de um passarinho cantando ou qualquer coisa do tipo, às vezes vai chamar muito mais atenção do que um outro som mais incômodo. Né? O nível de percepção que esse educador tem do ambiente como um todo, quando ele consegue fazer essa separação, é muito maior. A chance dele alcançar o interesse da criança é muito maior. Então, acaba que quando a gente vai organizar uma escola e tudo mais, a gente precisa ter um olhar muito especial para os educadores que estão ali. A gente precisa ter espaço de fala, espaço de troca. A gente precisa escutar essas pessoas e a gente precisa saber identificar o perfil dos educadores que já tem essa leveza, que já veem a vida com esse espírito diferenciado. Porque tem pessoas que elas vão demorar muito tempo para conseguir se organizar internamente e promover um espaço assim, e promover essa paz. Tem pessoas que vão ter muito mais facilidade. Às vezes, pessoas que nem conhecem o método Montessori, mas que já têm essa paz interior, elas vão conseguir avançar muito mais rápido no método do que as pessoas que não têm. A não ser que essas pessoas que não tenham se abram para esse processo de autoconhecimento profundo. E como que a gente trabalha isso no dia a dia?
Bom, falando de uma lógica escolar, né? E aí depois eu posso falar um pouquinho como que isso pode funcionar em casa. Mas falando de uma lógica escolar, de uma escola, institucionalmente é importante a escola definir determinados parâmetros institucionais. Então, algumas características do ambiente físico, da rotina, das transições, dos sinais e dos sons, eles já podem estar estabelecidos institucionalmente e serem melhorados ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês de quando eu trabalhei nos Estados Unidos. E eu falei assim, cara, eu entendi o que é padronização trabalhando ali. Né? Eu trabalhei numa loja de chocolate, um dos lugares que eu trabalhei, né? Era uma loja de chocolate, e no primeiro dia que eu fui trabalhar nessa loja, o gerente da loja me deu a chave. Então falou assim, olha, aqui tá a chave da loja, quando você chega, você tem que fazer isso, isso e isso. Então, vamos supor, você tem que colocar o urso, que era o símbolo da loja, do lado de fora, sentado na cadeira, você enche o balão com gás hélio, pendura na mão do urso, e você coloca a plaquinha que a loja está aberta. Aí, enfim, vamos supor, confere o caixa, se o caixa não tiver com os trocados do jeito que tem que estar, isso, né, tem que ser feito antes de colocar o urso para fora e de falar que a loja está aberta. Você pode ir num caixa eletrônico para trocar as notas. E aí lá nos Estados Unidos tem um caixa eletrônico que é de trocar dinheiro. Então você coloca, por exemplo, uma nota de 100 e aí você fala lá, eu quero tantas de 10, quero tantas moedas quero tantos dólares com moeda de 10 centavos, de não sei quantos centavos, e assim vai. E aí você coloca ali e aí sai os trocados. Você vai lá, arruma o caixa e pronto, né? Tá tudo certo para abrir a loja. Tô falando aqui de um jeito bem superficial, né? Tinha todo um procedimento, tipo, os chocolates que eram perecíveis, a gente tinha que fazer todos os dias. Então, por exemplo, morango com chocolate branco, chocolate amargo. Aí, enfim, depois que a loja estava aberta, a gente ia lá, colocava fazia os morangos, tinha uma quantidade específica, enfim. E aí, na hora de fechar a loja, você tem que limpar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você pendura não sei o que, não sei onde, se você precisar fazer determinada coisa, você coloca essa placa aqui nesse lugar, enfim. Então, ela me explicou tudo. Se você não souber, se você tiver que receber cartão de crédito ou qualquer coisa, se você esquecer como que você faz esse procedimento, aqui nessa pasta que está aqui do lado do caixa, tem todas as explicações. Se você esquecer como é que você faz determinada coisa assim, assim, assado, na pasta não sei onde, tem o detalhe de como que faz isso. E pronto. No dia seguinte, eu já estava entrando na loja sozinha. Então, assim, é um nível de organização, um nível de ordem, né, de todos os procedimentos, de todos os processos, de todos os ambientes, com a explicação de o que tem que ser feito quando você chega, quando você sai, durante o processo. Se você esquece algum procedimento onde você consulta, é tão organizado que ela, mesmo não me conhecendo, já foi capaz de deixar a chave na minha mão e no segundo dia de trabalho pode abrir, né? Então, quando a gente organiza institucionalmente essa questão da ordem, a gente deveria pensar em algo assim, tá? Como que tem que estar cada espaço? Como que tem que estar cada prateleira? O que um professor faz quando ele chega? O que a pessoa da cozinha faz quando chega? O que faz quando vai embora? E todos os dias, esses procedimentos deveriam acontecer da mesma forma. Antes do aluno chegar, o que o professor deveria fazer? Depois que ele faz esses procedimentos, como que ele recebe o aluno? Então, o professor vai estar na porta da sala de aula recebendo o aluno todos os dias. Como que é essa recepção? E aí, beleza. Depois que tudo isso é organizado, as pessoas elas precisam colocar em prática, né? É óbvio que em alguns momentos eu vou ter que consultar alguns documentos.
É óbvio que em alguns momentos eu gostaria de estar ali na porta da sala de aula esperando meu aluno, mas por algum motivo eu tive que resolver alguma coisa e etc, então não consegui. E aí a gente começa a se ordenar, se organizar internamente, fazendo uma reflexão posterior, né, no final do dia, antes de dormir, por exemplo, para deitar lá e falar assim, poxa, por que eu não consegui fazer determinada coisa dessa forma, que é a forma que eu gostaria de fazer, que é a forma que para mim faz sentido. Por que eu não consegui fazer dessa forma? E aí quando a gente faz essa retrospectiva, quando a gente volta e fala assim, poxa, não foi dessa forma por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. E o que eu tenho que fazer para que seja dessa forma todos os dias? E colocar essa importância, né? E aí a partir do momento que a gente começa a fazer esse exercício de olhar para si mesmo, entender tudo o que aconteceu para interferir em algo que seria um objetivo de conduta, de ordem, aí a gente vai melhorando esses aspectos ao longo do tempo. A mesma coisa funciona para nossa casa. Então, por exemplo, poxa, inclusive para a maneira da gente se relacionar com as outras pessoas, tá? Então, por exemplo, na minha casa, poxa, eu gostaria de... todos os dias eu gostaria que eu dormir com a louça arrumada. Se algum dia isso não aconteceu, por que não aconteceu? Por que eu não tive disposição para estabelecer esse ponto de ordem? E a partir do momento que a gente vai limpando essas coisas que atrapalham esse estabelecimento da ordem interna, né? Da ordem externa, que ajuda nesse fortalecimento da ordem interna, a gente vai ganhando essa potência, tá? No final das contas, a partir do momento que a gente vai tornando a nossa rotina cada vez mais estável, isso ajuda muito no desenvolvimento da criança e no nosso encontro com a nossa ordem interna também. A gente vai ficando mais potente para realizar as coisas do jeito que a gente gostaria. Ou seja, a gente vai ficando mais potente para atingir os nossos objetivos. A gente vai ficando mais potente para alcançar, para superar os nossos desafios. Então isso é um fator primordial para o estabelecimento da ordem. É o passo número 1, eu diria, de acordo com tudo que a gente tem estudado, observado, de acordo com estudos mais profundos do método e etc. Eu diria que é o passo número 1 para o estabelecimento de um Montessori na essência, mesmo que a sala não tenha nenhum material montessoriano. Se tiver esse educador e se tiver esse olhar para todos os aspectos de ordem, né, a partir desse educador que tem uma intenção genuína de aumentar gradativamente a sua potência de ordem, ele vai aumentar a ordem do ambiente físico, ele vai aumentar a ordem da rotina, ele vai aumentar a ordem das transições, dos sinais e dos sons e vai se fortalecer internamente. A partir desse fortalecimento interno, ele é capaz de observar a criança como ela é e de garantir que essa criança possa se desenvolver a partir disso que ela traz internamente. Ela possa se desenvolver de dentro para fora. Então esse foi o nosso resumo do nosso papo sobre ordem. E aí eu vou gravar um outro vídeo para falar sobre as nossas outras conversas.